Municipal Francelina Rogaciano da Silva. Eu e as alunas Kailane, Júlia e Emily desenvolvemos um trabalho de conclusão sobre o feminicídio. A nossa orientadora é a professora Josirene Souza. Escolhemos esse tema por causa das constantes notícias sobre o feminicídio e a violência contra a mulher. Descobrimos que durante a pandemia os casos de feminicídio aumentaram. Tivemos a oportunidade de entrevistar uma mulher que é um exemplo de superação, pois ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo e agressivo antes que o pior acontecesse. Esperamos que com o nosso trabalho possamos contribuir ao combate contra a violência à mulher. Esperamos também empoderar outras mulheres a falarem. Olá, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre o feminicídio. Feminicídio é um assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. O feminicídio é a última etapa da violência que leva à morte, com uma taxa de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres. O Brasil está entre os países com maior índice de homicídios femininos, ocupa a quinta posição em um ranking de 83 nações. O feminicídio aumenta a cada dia e vem se tornando cada vez mais comum. A maioria desses homicídios contra a mulher é dos seus próprios companheiros, dentro de suas casas, e muitas vezes o motivo é porque seu marido ou o seu namorado não aceita o término, a separação, ou porque a mulher disse um não. Estamos vivendo uma realidade onde hoje a mulher não pode expressar sua opinião. Muitos homens pensam que a mulher é sua prioridade e acham que podem tirar a vida delas, sem pensar nem que essas mulheres são mães e seus filhos ficarão órfãos. Oi, meu nome é Kailane Oliveira e eu estudo na Escola Municipal Francelina Rogaciana. Eu sou aluna do nono ano B e hoje eu vou falar um pouco sobre o Idade Mensagem de Feminicídio no Brasil. O Idade Mensagem de Feminicídio no Brasil, em 2019 e 2021, indica que houve aumento entre os casos entre os meses de fevereiro e maio de 2020, quando houve a maior restrição. Em 2021, a tendência de casos seguiu muito próxima daquela verificada do ano anterior, com média mensal de 110 feminicídios. Apenas 7 estados foram registraram taxa de feminicídio abaixo da média nacional. No ano passado, teve 2 estados que teve impacto, que foram os maiores, que foi Rio Grande do Norte com 1,1 e Bahia com 1,1. E teve também o menor estado, que foi São Paulo com 0,6. Esses dados precisam ser interpretados com cautela, na medida em que alguns estados ainda parecem se registrar feminicídio de forma precária, como é o caso do Ceará, estado em que 308 mulheres foram assassinadas no último ano passado. Apenas 10% do total de mulheres vítimas de homicídio foi enquadrado na categoria de feminicídio. Entrevistamos uma mulher que, motivos óbvios, prefere que sua identidade não seja revelada, mas sua história de superação é muito inspiradora. Então decidimos contar sua história e criamos para tanto um livreto. Vamos conferir? Uma história de superação. Hoje vamos falar um pouco da história de Joana, uma jovem educada, cheia de sonhos, que se apaixonou por Antônio, um jovem tranquilo. Casaram e construíram família. Joana era uma jovem muito dedicada à casa e ao seu casamento. Eles viviam bem, mas com o passar dos anos, Joana começou a perceber uma grande mudança no comportamento de seu amado. Depois de 5 anos de casados, Antônio começou a ficar muito estranho. Já não era aquele homem tranquilo. Foi então que Joana começou a ter problemas na sua vida conjugal. Ela começou a viver um caos que parecia não ter fim na sua vida amorosa. Ela nem imaginava que estava prestes a viver um relacionamento abusivo. Antônio só vivia estressado, bêbado e vinha cometendo várias agressões. No início eram verbais, mas já eram o suficiente para deixar Joana muito triste. Com o passar do tempo, não eram só os xingamentos. Agora Antônio começou a empurrar e a bater em Joana. Certo dia, ela estava ocupada nos afazeres de casa e havia deixado sua geladeira descongelando. Antônio chega e, com toda a grosseria, começa a tratá-la mal. Joana não falava muito, pois tinha medo. Então, Antônio pega a bandeja da geladeira cheia de água gelada e joga em cima de Joana, que estava sentada no sofá com sua filha. Depois disso, as agressões só iam piorando cada vez com mais frequência.
Joana e seus filhos viviam assustados com tudo que estava acontecendo. Ela vinha sofrendo muito, mas não tinha coragem de denunciá-lo, pois esse motivo as agressões só aumentavam. Seus filhos viviam amedrontados. Certo dia, Joana e sua filha aguardavam pela chegada de Antônio. Como ele demorou a chegar, Joana acabou adormecendo e foi acordada com sua filha, implorando para que seu pai deixasse sua mãe dormir. Naquela noite, Antônio tinha maquinado algo horrível. Alcoolizado, tentou abusar sexualmente da sua esposa na frente da sua filha. Tentou introduzir em suas partes íntimas pimenta malagueta. Joana, que estava dormindo, acordou a tempo de impedi-lo. Antônio era uma pessoa fria que nunca demonstrava arrependimento das atitudes erradas. Joana vivia assustada, com medo e insegura com tudo que vivia e começou a ficar depressiva. Tentou suicídio, era lamentável tudo aquilo. Uma das últimas agressões realizadas por Antônio foi dar uma surra com o fio do ventilador. Joana sabia que não aguentava viver nem mais um dia naquela situação. Foi então que ela tomou a melhor decisão. Perderia todos os seus direitos por abandonar seu lar, mas ganharia sua liberdade. Então foi justamente o que ela fez. Foi embora com seus filhos. Antônio não se conformou com a decisão e tentou matar Joana com um facão. Graças aos vizinhos e familiares, ele não conseguiu. Hoje ninguém sabe o paradeiro de Antônio, pois ele foi embora para não dar pensão aos filhos. Joana hoje é um exemplo de superação. Faz terapia, mas ainda tem as cicatrizes de uma vida cruel. Casou novamente, hoje ela vive um relacionamento saudável, cheio de companheirismo. Cria seus filhos com muito amor. Hoje Joana segue a sua vida, não permitindo nenhum tipo de agressão física, verbal, psicológica e patrimonial. E se você já sofreu ou sofre com esse tipo de relacionamento abusivo, denuncie. Joana é uma mulher guerreira, um exemplo de superação. Na sociedade brasileira, é notório o crescimento de casos de violência contra as mulheres. E isso já vem acontecendo há muitos anos. Neste livro, iremos relatar um caso baseado em fatos reais que ocorreu na cidade de Itapissuma, onde a vítima conseguiu sobreviver e se tornou um exemplo de superação. A nossa entrevistada aqui, os agradecimentos são a nossa entrevistada que generosamente nos permitiu conhecer sua história de superação, pedindo que sua identidade seja mantida em anônimo. A Maria Rafaela Melo de Santos, mãe de Júlia Gabriela de Santos Albuquerque, pela colaboração produzindo as ilustrações, pois não basta ser mãe, tem que participar. Dedicada a todas as mulheres que sofreram um relacionamento abusivo.